Oi, gente, tudo bem? Então, essa semana eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente tem feito normalmente, né? Vamos mudar um pouquinho a metodologia das nossas aulas. Eu resolvi gravar a aula, separando ela por blocos, e aí, em cada bloco, eu espero que vocês façam anotações e desenvolvam uma pergunta. Então, vocês vão ficar com essa aula gravada, separada por blocos, e aí, na próxima terça-feira, no dia 30 de maio, nós vamos nos encontrar, e aí cada um de vocês vai levar as perguntas que vocês fizeram, né, sobre essa aula, que engloba duas unidades, né? Então, a gente vai ver nessa aula o tópico 3, que é o conteúdo didático, e o tópico 4, que é a análise do discurso. E na próxima terça, então, o nosso encontro síncrono vai ser mais com as perguntas que vocês trouxerem. Então, bons estudos e até terça que vem. Vamos agora para a nossa segunda aula, né, de análise e tratamento de conteúdo. E espero que todos estejam bem de saúde e que continuem assim. Então, vamos lá. Né, nesta, nessa nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente trabalhou no tópico 3 e o conteúdo que a gente trabalhou no tópico 4. Né? Então, nós vamos ver a respeito de conteúdo didático e vamos ver também a respeito de análise do discurso. Os textos básicos, né, que a gente usou para pensar essas noções foi a elaboração de conteúdo para EAD, da Débora Barreira, o livro Design para quem não é designer, do Robin Williams, e o texto do Meurer e da Delaniello, que é a análise do discurso, né? A apostila que eles fizeram para explicar um pouco mais o que é a análise do discurso, que você já pode ter visto que é um conteúdo bem amplo. Então, dito isso, né, a gente vai começar pensando que o material didático ele tem um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Mas por que ele é fundamental? E a resposta para essa pergunta é que o material didático ele é importante para a interação entre o professor e o estudante, já que ele é uma forma de orientar os estudantes num número gigante de possibilidades. E isso acontece porque ele é um elemento mediador que traz, imbricado dentro dele mesmo, a concepção pedagógica que vai nortear o ensino e a aprendizagem. Então, a, o principal motivo que leva a gente a tentar entender por que a gente, então, tem que se preocupar com a produção de material didático na EAD. Mas, então, a gente pode se perguntar como é que a gente chama quem produz um material didático? E a resposta é exatamente essa que vocês estão vendo, né? A gente vai chamar de autor, de professor, ou na EAD a gente chama de conteudista. Exatamente por isso que nós estudamos no tópico 1 a importância de saber sobre propriedade intelectual e no tópico 2 as questões dos direitos autorais. Lembrando, e aí eu coloquei um destaque da nossa primeira aula, né, que é o do vídeo que eu criei para deixar para vocês, que é as pílulas de conhecimento, que todo material didático é um conteúdo, mas nem todo conteúdo é didático. E aí, por que a gente chega a essa conclusão? Porque um material, para ser didático, ele precisa ser útil na intenção de ensinar alguma coisa. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente quando a gente vai pensar na produção de material didático. Tá, mas o que então que a gente tem que observar quando a gente vai produzir um material didático? Né? Quais são as coisas importantes que a gente tem que ver? E a Elizabeth Rondelli, na tese dela de 2007, ela diz que os autores, ou a gente chama ou de autor, ou de professor, ou de conteudista, né, para nós, dentro da EAD, os três vão ter o mesmo significado. Eles devem observar alguns pontos principais no momento de produção. E ela destaca, entre os pontos, a questão do bom domínio do tema. Então, o professor tem que ter conhecimento do tema para conseguir desenvolver um bom material. O professor tem que ter, o professor ou o autor ou o conteudista, ele tem que ter uma noção muito boa de quais são os objetivos específicos que aquele material tem que atingir.
O professor tem que ter também facilidade no desenvolvimento do texto. Então, o texto não pode ser um texto extremamente complicado, a não ser que este material seja um artigo acadêmico. Aí é diferente. Então, ele vai ser um artigo acadêmico que pode ser utilizado como material didático e vai usar a linguagem acadêmica. Caso contrário, quanto mais fácil for o entendimento, né, quanto mais fácil tiver o texto no desenvolvimento do material, melhor é para o aluno. E um dos exemplos, dos elementos que ela destaca também, é que a gente use exemplos ao longo da produção de todo o material. Então, quanto mais exemplos o material tiver, mais fácil vai ser que ele seja entendido e interpretado pelo aluno. Dito isso, em outras palavras, a gente precisa entender que o projeto político-pedagógico do curso é o que vai nortear o desenvolvimento dos materiais de um curso à distância, sobretudo para um curso à distância. Tá, mas os materiais didáticos, eles podem ser divididos de acordo com o suporte material que eles têm. Né? Nós já falamos em outro momento a questão da materialidade, né? Então, como é que a gente reconhece aquilo que a gente chama de materialidade? E isso é importante porque daqui a pouco nós vamos falar de discurso, e o discurso também tem a sua materialidade, mas não é preso exclusivamente a ela. Então, de acordo com o suporte material, nós temos 4 principais suportes, né? Os 4 principais meios que a gente vai ter para oferecer esse material para um aluno. A gente separa eles entre impressos, vídeo, né? No caso dos impressos, a gente pode dar exemplos dos livros, das apostilas, dos guias. Os vídeos e os áudios, eles hoje em dia tendem a andar junto, mas assim, como a gente está falando do suporte material, então a gente está pensando de como isso era distribuído, como isso chegava até o aluno. Por que então tem a diferença entre vídeo e áudio? Porque a gente podia ter um vídeo que é audiovisual, mas que ia pelo suporte TV, e a gente podia ter o áudio que ia pelo suporte rádio. Então, são meios distintos que eram usados para que o aluno conseguisse receber esse material. E depois a gente tem, então, os elementos digitais, né, no caso da internet, que vai englobar o texto e o audiovisual. A Maria Lúcia Cavalli Neder, em 2001, na tese de doutorado dela, ela chamou a atenção para as funções que o material didático assumia nos cursos à distância. E aí, para ela, as principais funções são: o material ele tem que promover o diálogo permanente. Ou seja, o material didático ele tem que ser elaborado pensando em estabelecer um diálogo constante com o estudante, né? E aí, ó, a noção de diálogo, ela não é necessariamente aquilo que a gente reconhece como diálogo a partir da perspectiva da fala, né? Um texto dialógico, ele conversa comigo através da textualidade mesmo. E aí nós vamos ter isso no próximo tópico, que é quando a gente entrar em linguagem dialógica, mas que é o fato de você escrever fazendo perguntas, por exemplo, né? Você escreve um texto e você diz: você entendeu o que foi dito? Tipo, você dialoga através do texto com o seu aluno. A outra função que ela disse foi a questão de orientar o estudante nas atividades de leitura, ou nas atividades de pesquisa, ou nos trabalhos, e que também demandam, né, de interação com colegas e professores. Então, a segunda função do material didático é a de orientação. Então, não é apenas abrir o diálogo com o aluno, é também orientar o aluno para o que ele precisa perceber com mais facilidade dentro daquele elemento, né, dentro daquele material. Aí depois a gente tem a questão da motivação da aprendizagem, né? Então, tipo, a função do material é motivar e ampliar os conhecimentos do estudante sobre o tema que está sendo trabalhado. E aí, por fim, ela estipula que uma das funções também é a possibilidade de compreender de maneira crítica os conteúdos que estão sendo trabalhados, né? De maneira que o estudante ele reflita sobre o que ele está aprendendo. Porque quanto maior é a reflexão, mais ele aprofunda o conhecimento dele, né? Dentro daquele tema que está sendo posto. Por conta disso, então,
né? Porque como essa construção, ela, sobretudo em relação à educação superior à distância, teve um processo evolutivo, né? Então, se a gente para pensar, a educação à distância, ela não surge no Brasil agora, ela surge no Brasil lá na década de 60, com outro nome, que eram os cursos à distância, que ainda não eram institucionalizados, eles eram cursos particulares, e depois se cria o Instituto Brasil de Educação à Distância, e aí, então tem todo inclusive tem um texto muito interessante, com uma perspectiva da teoria crítica marxista, que é da professora Olinda Evangelista, e aí é o quarto capítulo do livro dela, que ela lançou, né, do último livro que ela lançou, que chama Vitória da EAD ou do Capital, que, tirando o arcabouço teórico, o texto em si é muito interessante para a gente ver a evolução da própria EAD no Brasil, porque vai mostrando como é que ela vai se alinhando com mecanismos internacionais. Então, como é que o Banco Mundial interage nesse processo, como é que o BIRD interage com esse processo, como é que as empresas nacionais e internacionais também começam a interagir no processo de criação da educação à distância. Mas, enfim, voltando, né? Lá em 2007, o MEC, né, o Ministério da Educação, precisou elaborar um documento que ele chamou de Referenciais de Qualidade para a Educação Superior à Distância. E esse documento foi construído para ser um referencial que norteasse as ações no âmbito da EAD, porque até então a EAD estava extremamente amplo, cada instituição podia fazer da maneira como quisesse, desde os procedimentos técnicos até os procedimentos político-pedagógicos. E aí, dentro desse referencial, veio a seguinte definição, que o material didático deve desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um conjunto de mídias compatíveis com a proposta e com o contexto socioeconômico do público-alvo. Então, aqui, nesse próprio texto, já dá para ver que já tinha uma perspectiva de reconhecer na EAD uma potencialidade de acordo com o contexto econômico do país, que pode ser vista, por um lado, como crítica, mas pode ser vista, por outro lado, como algo positivo. Então, depende de quem está olhando. E aí o texto segue. É recomendável que as instituições elaborem seus materiais para uso à distância, buscando integrar as diferentes mídias, explorando a convergência, e é por isso que também, né, a gente já estudou sobre a cultura de convergência, lá no primeiro tópico, né? Então, como é que ela, qual a importância dela nesse contexto, né? E integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática e de videoconferências, sempre na perspectiva de construção do conhecimento e favorecendo a interação entre os múltiplos atores. Então, a questão da interação sempre esteve posta na construção do material didático, sobretudo na construção do material didático para a educação à distância, né? Sem interação, dentro de uma perspectiva de Paulo Freire, por exemplo, não existe aprendizagem, né? Vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas. Acho que na disciplina de Sociedade, Tecnologia e Comunicação a gente já falou isso, né? Sem interação entre os sujeitos, não se dá o processo de comunicação, e se não se dá o processo de comunicação, não se dá um processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem demanda de um processo comunicacional e que demanda de um processo interacional.